Graça e paz, amados irmãos. Que Deus esteja abençoando a todos nessa oportunidade, mais uma vez, aonde nos encontramos aqui para desfrutarmos e compartilharmos de alguns esclarecimentos bíblicos e também momentos de edificação para a glória de Deus. Nessa oportunidade, dentro do nosso quadro chamado Pequenos Vídeos, nós queremos responder a seguinte pergunta: por que a igreja cultua a Deus no domingo e não no sábado? Por quê? Vamos ler um texto bíblico, somente um versículo da palavra de Deus, para que a gente possa sempre falar alguma coisa respaldado na palavra de Deus. Um versículo que se encontra em Marcos capítulo 16, no verso de número 9, que diz assim: havendo ele ressuscitado de manhã, cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, do qual expelira 7 demônios. Antes da gente falar qualquer coisa sobre a palavra de Deus e o contexto da palavra de Deus, a gente sempre deve orar. Vamos orar? Deus eterno, nós buscamos a tua orientação para que possamos aqui expor uma situação tão importante para o entendimento, para a vida da tua igreja. Pedimos, Senhor, que os argumentos colocados sejam argumentos vindos do alto e que fiquem guardados nas tábuas do nosso coração, para que possamos te render glórias, te exaltar, pois não há Deus como o Senhor. Realiza, ó Deus, a tua obra através daquilo que queremos dizer aqui, que o teu Espírito nos ilumine para entendermos a tua vontade. Fala-nos, nós precisamos te ouvir. É no nome de Jesus que nós assim oramos, hoje e sempre. Amém. Por que a igreja cultua a Deus no domingo e não no sábado? Me perdoem o meu senso de humor, mas eu preciso, antes de qualquer forma, de qualquer coisa, dizer duas coisas. Nós não cultuamos a Deus no sábado porque nós não somos nem judeus e nem adventistas. Primeira coisa. Segundo lugar, porque precisamos detectar e identificar que há uma diferença muito grande do cristianismo para com o judaísmo. Terceiro lugar, se não somos judeus e se não somos adventistas, nós precisamos expor a verdade dizendo uma coisa. Obviamente, os adventistas não são nossos irmãos em Cristo. Não são nossos irmãos na fé. E eu quero dizer, então, para iniciar a nossa reflexão nessa oportunidade, que existem muitos ensinos dentro da igreja no nosso tempo que eles não são expostos para a igreja. E é uma coisa que muito me assusta, é que nós percebemos alguns líderes, pastores, que eles estão numa igreja há muito tempo, mas nunca ensinaram nada a respeito desses assuntos à sua igreja. E os crentes continuam caminhando e tendo uma vida cristã debaixo de uma ignorância intelectual grandiosa. E as pessoas estão vivendo debaixo de uma ignorância intelectual que faz com que eles até se calem se confrontados diante de determinadas situações. É obrigação do pastor, como aquele que é responsável pela docência, pelo ensino, trazer os esclarecimentos ao rebanho. Se ele não sabe, se ele não tem como fazer, então que ele procure alguém, mas que não deixe o rebanho sem o esclarecimento. Eu quero então dizer nessa oportunidade que dentro daquilo que nós estamos falando, que nós precisamos compreender a instituição do sábado debaixo dos seguintes aspectos. Em primeiro lugar,
a instituição do sábado lá no contexto da criação. Lá no contexto da criação, nós vamos perceber que Moisés, inclusive, enquanto está ali escrevendo sobre a criação, ele vai dizer que depois de trabalhar exaustivamente, dedicadamente durante uma quantidade de dias, Deus descansou. Mas por que Deus descansou? Porque Deus se cansou? Porque Deus se desgastou? Não. Deus não se cansa. Deus não se desgasta. Então por que a gente vai ler que Deus descansou? Porque Deus quis fazer o sábado para o homem. E certa feita Jesus no Novo Testamento inclusive disse isso. O sábado foi criado para o homem e não o homem para o sábado. Ou seja, Jesus está dizendo que não se deve idolatrar o sábado, mas se deve levar o homem, preste bastante atenção no que eu vou dizer agora, se deve levar o ser humano a uma consciência de gratidão do porquê do sábado. É a primeira coisa que eu quero dizer. Dentro do contexto do sábado, nós vamos então analisar a questão do Shabá. O Shabá realmente é a instituição do dia do descanso. Mas agora a gente precisa então analisar essa questão do Shabá debaixo de uma concepção cultural. Ok? E o que significa estudar a questão do Shabá debaixo de uma concepção, de uma construção, de uma formulação cultural? Vamos lá. Amados irmãos, nós somos ocidentais e a Bíblia foi escrita debaixo de um contexto. Qual é o contexto da Bíblia? É um contexto oriental. Então, nós vamos começar a ter que ler a Bíblia debaixo de concepções de tempo, de comportamentos, de evolução que eu digo cultural mesmo, de diferenciações. E, obviamente, quando a gente fala do povo de Israel no Antigo Testamento, a gente vai ver que eles vão começar a enxergar a questão do sábado como uma questão institucional, ou seja, uma questão particular da interpretação ao pé da letra da instituição judaica. Até aí, tudo tranquilo. Os judeus estão juntos. Eles estão sempre juntos debaixo do mesmo contexto. Correto? Debaixo de alguma época, em algum cativeiro, mas estão sempre juntos. Então é fácil para toda uma nação parar num determinado dia para exercer esta questão sabática ou do Shabá. Então é fácil para Israel parar no sábado. Mas eu quero dizer uma coisa para você que é brasileiro e para nós que somos ocidentais. Vamos lá. Se você trabalha de segunda a domingo, ou de segunda a sábado, e se você tem uma folga durante a sua semana, que não cai no sábado, que cai em outro dia, como você vai fazer? De acordo com a instituição judaica, então, que estabelece isso rigorosamente como uma interpretação da lei ao pé da letra, significa dizer então que, e esse é o comportamento dos judeus em toda a Escritura, inclusive Jesus tem muitos problemas com eles no Novo Testamento. Significa dizer então que você está excluído da questão de cultuar a Deus, porque Deus não vai aceitar o seu culto em outro momento, em outro aspecto. Somente no sábado. E quem não se coloca debaixo da lei do sábado, obviamente
não cultua a Deus de acordo com o entendimento da lei, da concepção, da interpretação de lei da liderança judaica. Isso começaria a criar algumas limitações do relacionamento com Deus, algo que a Bíblia nunca mostrou claramente. Dentro da concepção do Shabat, os judeus, eles não podiam percorrer uma determinada distância, enfim, eles não podiam fazer absolutamente nada. Era paralisação total. Era paralisação total debaixo de uma construção e de uma concepção institucional. E eu quero começar a mostrar alguns erros para que a gente possa começar a esclarecer a nossa mente em relação a essa questão do porquê que a igreja cultua no domingo e não cultua no sábado. Primeiro, porque a igreja ela é marcada pelo evento Cristo. Correto? É o evento Cristo que marca a vida da igreja. Nós não somos judeus, como eu disse no início, nós não somos adventistas. E nós, como igreja, nós não adoramos debaixo daquilo que o judaísmo instituiu como lei, mas nós adoramos debaixo daquilo que a nossa consciência nos impulsiona. É uma questão de conscientização por aquilo que a Bíblia chama de, teologicamente nós entendemos como revelação progressiva. E a revelação progressiva da Escritura não aponta para o sábado, aponta para o evento Cristo. Todas as coisas se explicam em Cristo. Todas as coisas apontam para Cristo. Todas as coisas iniciaram em Cristo. Todas as coisas passam por Cristo, terminarão em Cristo. Cristo é quem determina todas as coisas. Outra situação. Se o sábado ele é o dia consagrado, santificado, como dizem os judeus e como dizem os adventistas, que não são nossos irmãos na fé, se o sábado é o dia, então, para ser santificado, nós, então, lendo as Escrituras, porque são elas que nos revelam a verdade, nós, então, lendo as Escrituras, ainda vamos estar como os judeus que ainda estão esperando pelo Messias. Porque Jesus já veio, ele é o Messias, e se guardar o sábado é uma questão da lei, Jesus já satisfez toda a lei. E se ele satisfez toda a lei, temos mais um motivo para ter gratidão eterna a Jesus Cristo. E ele volta então a ser o centro de toda a verdade da Escritura. E nós passamos a enxergar claramente que o evento Cristo é o que marca a Escritura, e não a instituição do sábado, e não nenhum tipo de cerimonialismo ensinado pela religião judaica. A igreja cultua no domingo. E por que a igreja cultua no domingo? A igreja cultua no domingo porque a igreja entende plenamente que nenhum tipo de religião ou religiosidade sem a conscientização do evento Cristo, ela não serve de absolutamente nada. O evento Cristo, ele não é somente o evento mais importante para a vida da igreja. O evento Cristo ele é importante para a vida de toda a humanidade e ele marca a história de toda a humanidade. A humanidade se divide em duas partes. Quais são elas? Antes de Cristo e depois de Cristo. Então significa dizer que dentro daquilo que a gente chama de revelação progressiva dentro da Escritura,
Aquilo que não havia sido revelado para os judeus é revelado para nós enquanto igreja. Isso fica bem claro para nós enquanto igreja. Se Jesus satisfez toda a lei, se nós devemos toda a gratidão a Cristo, existe algo sendo revelado na pessoa de Cristo e nós devemos olhar para Cristo. Cultuamos a Deus quando cultuamos a Cristo. E não nos baseamos mais por uma questão narrativa da Escritura. Uma questão narrativa interpretada ao pé da letra. Que se torna normativa e aprisionativa debaixo da concepção, da interpretação ao pé da letra da religião judaica. Nós, os cristãos, somos conscientizados de que a aliança que nós devemos nos agarrar nela está em Cristo e não está na lei. Porque se nós pensarmos que devemos guardar o sábado, continuamos não crendo em Jesus como judeus e provavelmente como os nossos queridos religiosos adventistas. Ou seja, na religião judaica, eles se fecham como uma seita debaixo das suas verdades. Eles se tornam uma seita porque eles têm a verdade absoluta. E verdade absoluta sem Cristo se torna uma total mentira. Os adventistas se fecham debaixo das suas concepções, das suas tendências institucionais para guardar o sábado. Como para os judeus não foi revelado o evento Cristo, para os adventistas também não foi revelado o evento Cristo. Não foi revelado. E é por isso que eles estão apenas rodeando a lei. E estar agarrado à lei é bastante complicado, porque quem é que pode cumprir com a lei? Se ninguém pode cumprir com a lei acaba se tornando o instrumento para a sentença e a condenação. Não se pode se agarrar à lei. Devemos nos agarrar à graça de Deus revelada na pessoa de Cristo. Significa dizer que nós não somos judeus. Devemos entender que o judaísmo é uma religião inimiga do cristianismo e que a aliança que nos conscientiza é nos dada pelo Espírito de Deus. A aliança que agora aponta para Jesus Cristo. E o Espírito de Deus nos mostra que o evento Cristo foi importante porque na estrada da nossa existência foi o evento Cristo que nos livrou da sentença da lei. Glória a Deus. Foi o evento Cristo que nos conduziu à vida eterna. Glória a Deus. Foi o evento Cristo que apagou completamente todo o peso do pecado e a dívida que estava sobre nós, o evento Cristo. Cristo pagou a nossa dívida. E a aliança que agora é revelada na pessoa de Cristo, na excelência do trabalho, do serviço, da obra de Cristo, é isso que a igreja glorifica. É por isso que a igreja adora a Deus, então, não no sábado. Parece que as páginas da revelação progressiva de Deus, claramente, elas não foram passadas pelo Espírito Santo para os judeus e nem para os adventistas. Eles continuam no aspecto retrógrado do maior aspecto da revelação da Escritura. Quando nós falamos que a igreja adora no domingo, por que a igreja então adora no domingo? Porque debaixo da concepção do domingo,
repousa o berço da essência da Escritura. Qual é o berço da essência da Escritura? A obra de Cristo que nos livra da lei. A vitória de Cristo sobre a morte. E a ressurreição de Cristo. Isso significa dizer que nós cultuamos no domingo, porque o significado da palavra domingo já diz dia do Senhor. Isso significa dizer que nós cultuamos no domingo, porque o domingo é o dia da ressurreição e da vitória plena do Senhor. Da vitória que faz de nós co-herdeiros. Da vitória que faz de nós livres da sentença da lei. Da vitória que faz de nós filhos de Deus. Porque nós adoramos no domingo. Jesus ressuscitou no domingo. Se nós adorássemos e cultuássemos no sábado como os judeus, nós não veríamos a glória da ressurreição que aconteceu no domingo. Eles não viram, nada disso foi revelado a eles. O sábado continua sendo sábado e nada aconteceu no sábado. No sábado Jesus ainda estava morto. No sábado, o sábado é um dia de luto. O sábado é um dia de tristeza. O sábado é um dia de trevas sobre a terra. O sábado é um dia de lágrimas e de luto. Mas o domingo é o dia da ressurreição. É o dia da vitória. É o dia que Cristo matou a morte para que nós pudéssemos, para que nós viéssemos a desfrutar da sua vida. Falar sobre cultuar ao Senhor no domingo é simplesmente descrever que se nós pregássemos o Evangelho debaixo da concepção do que aconteceu na sexta e no sábado nós pregaríamos o Evangelho ao som de uma marcha fúnebre, mas pregando no domingo nós pregamos debaixo do som de uma celebração total. Por isso cultuamos no domingo. Por isso celebramos no domingo. Por isso exaltamos ao Senhor no domingo. Exaltado seja o Senhor. Cultuemos ao Senhor no domingo. É o dia em que a igreja adora. É o dia em que a igreja cultua. Cultuemos no domingo. Vou voltar numa outra parte para falar sobre seitas e heresias e vocês vão entender no outro contexto por que os adventistas não são de maneira nenhuma aqueles que estão conosco comungando da mesma fé. Que Deus nos abençoe. Cultuemos a Deus no domingo. O domingo é o dia da vitória do Senhor e o dia da vitória da igreja e do culto do Senhor pela igreja. Que Deus nos abençoe.